Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Marcos, sou professor de matemática e estamos aqui para nossos vídeos de revisão aí da FUVEST, nossa revisão baseada em exercícios. Estamos aqui na segunda parte de geometria plana, tá? Então eu vou resolver alguns exercícios, dar algumas dicas, mostrar alguns cuidados que você tem que tomar em algumas situações. Antes de começar esse vídeo, peço aí que você se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe esse vídeo aí com a galera que está estudando. Tenho certeza que vai ajudar todo mundo aí. Beleza? Combinado? Vamos lá então. Esse é um outro exercício de geometria da FUVEST 2017, a questão 85, e o enunciado diz assim: na figura, o retângulo ABCD tem lados de comprimento AB igual a 4 e BC igual a 2. Sejam M o ponto médio do lado BC e N o ponto médio do lado CD. Os segmentos AM e AC interceptam o segmento BN nos pontos E e F, respectivamente. A área do triângulo AEF é igual a... Então, ele quer a área desse triângulo aqui, ó. AEF, certo? Bom, uma situação como essa, sem medidas aqui, basicamente desses lados do triângulo, sem ângulo, a gente vai ter que usar a estratégia diferente, né? Uma estratégia é pegar o triângulo, esse triângulo maior aqui, subtrair esse triângulo daqui, você acaba encontrando a área desse triângulo. Então, a nossa atitude vai ter que ser baseado nisso, certo? Mas a gente tem alguns obstáculos aí a serem vencidos. Então, eu fiz um desenho maior aqui para ter mais espaço para a gente marcar algumas coisas nessa figura, porque aqui vai ficar muito apertado, tá? Então, ele falou lá que AB igual a 4, BC igual a 2. Tá lá, ó, AB igual a 4, certo? E o BC aqui igual a 2, esse lado aqui vai ser 2 também, AD, porque é um retângulo, tá? Esses dois lados são paralelos, certo? Então, aqui igual a 2. Bom, outras informações aqui, ó. M é o ponto médio do lado BC. Então, aqui, o M, ponto médio do lado BC. E N, o ponto médio do lado CD. Ok? Os segmentos AM e AC interceptam o segmento BN nos pontos E e F. Aqui, ó, ponto F e o ponto E. Tá, ó. AM e AC interceptam esse segmento BC nesses dois pontos. Tá? Então, a gente vai tomar algumas atitudes aqui para ver o que a gente consegue pegar. Por exemplo, uma opção aqui é a gente calcular a área do triângulo AFB, esse triângulo maior, subtrair a área desse triângulo aqui, ó, AEB, a gente pega a área do AEF, tá? Uma alternativa é essa, então vamos tentar fazer isso. Uma possibilidade aqui é o seguinte, é a gente obter a área do triângulo aqui, ó, ABF, obter a área do triângulo ABE. Se a gente pegar a área do triângulo ABF e subtrair o triângulo AB, a gente pega a área AEF. Então, a gente vai fazer isso, beleza? Então, vamos lá. Ó. Sabendo que o AB igual a 4 e BC igual a 2, então aqui, ó, AB igual a 4, BC igual a 2, eu coloquei o 2 aqui, mas essa medida também é 2. Ele diz para nós que o N é ponto médio. Se o N é ponto médio, significa que esse pedaço aqui é 2 e esse pedaço aqui é 2, ok? Primeira conclusão que a gente tira, que esse triângulo aqui, ó, NCB, ele é isósceles, tá? Porque esse lado aqui também é 2. Uma vez que esse ângulo é de 90 graus, porque é um retângulo, a gente já tira a conclusão seguinte, que esse ângulo é de 45 e esse ângulo é de 45, tá? Outra coisa, esse ângulo também é de 45 graus. Outra observação aqui é o seguinte,
Se esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo também é alfa, tá? Porque esses dois ângulos são alternos e internos. Beleza? Por quê? O lado CD é paralelo a AB, então esse ângulo é alfa, esse também é alfa. O que isso nos mostra? Nos mostra que o triângulo ABF é semelhante ao triângulo CNF, tá? Pelo caso ângulo-ângulo. Então, vou anotar aqui, ó. A primeira conclusão é a seguinte: o triângulo ABF é semelhante ao triângulo CNF, certo? Eles são semelhantes. Outra observação é o seguinte: se esses dois triângulos são semelhantes, e o lado AB é 4 e o lado NC é 2, e se eles são semelhantes, existe uma proporção entre esses dois lados, significa que as medidas dos lados ABF é o dobro da medida do CNF, olha lá, 4:2, certo? Outra conclusão. Isso nos leva a concluir que a altura do triângulo ABF ele é o dobro da medida da altura do triângulo CNF. Tá? Se eu chamar aqui de x e essa altura de y, a gente tem que o x é o dobro de y. Além do mais, nós temos aqui ó, que BC é 2 e a altura sempre forma um ângulo de 90 graus, significa que essa altura aqui, vou chamar aqui de H e H', H até H' é paralela a BC, então significa que o x mais y é igual a 2. Com isso, a gente pega a altura do triângulo ABF e a altura do triângulo CNF. Tá? Daqui a gente tira o seguinte, que se o x é igual a 2y, então no lugar do x eu vou substituir por 2y, então vai ficar 2y mais y igual a 2. Isso implica que o 3y é igual a 2 e a gente conclui que o y é 2/3. Logo, quem que é o x? É 2 vezes 2/3, que é 4/3. Beleza? Então, nós temos isso aqui, ó, que essa altura aqui é 4/3, tá? Eu vou apagar aqui para não poluir muito o desenho, senão a gente não entende nada aqui, tá? Então, eu vou apagar algumas coisas aqui para a gente entender o que está acontecendo, tá? Tá, eu estou deixando a altura aqui, ó, do triângulo ABF aqui, ó, 4/3. Bom, agora a gente vai partir para uma outra conclusão. É o seguinte, eu quero pegar a altura desse triângulo aqui, ó, o ABE, tá? O nosso objetivo aqui é provar que essa figura que eu fechei aqui é um quadrado, tá? Certo? Então, eu vou chamar aqui de Z. Bom, se a altura forma um ângulo de 90 graus, então aqui também forma um ângulo de 90 graus. Se aqui é 45, aqui é também 45 graus, então aqui é 45 graus. Como essa medida aqui é diagonal, dividiu esse quadrilátero em dois triângulos congruentes, certo? Então, essa figura é um quadrado, tá? Então, aqui também é Z. Tá? Então, essa figura aqui é um quadrado, beleza? Então, vamos marcar alguma coisa aqui, ó. Essa medida aqui, se tudo aqui é 4, aqui é Z, então essa medida aqui é o 4 menos Z. Beleza? Então, vamos lá. Qual que é o nosso objetivo agora? O nosso objetivo é encontrar esse valor do Z, que é a altura do triângulo ABE. Tá? Eu vou apagar algumas coisas aqui para não despoluir um pouco essa figura aqui.
para a gente tentar entender o que está acontecendo, tá? Então, já tenho algumas informações necessárias aí para a gente trabalhar. Bom, a gente tem a altura do triângulo ABF. Beleza, nós temos a base dele. Ótimo, essa área a gente já consegue calcular. O objetivo nosso agora é encontrar o valor de Z. Se a gente encontrar o valor do Z, a gente calcula a área desse triângulo ABE e praticamente finaliza aí a conta, certo? Eu vou marcar aqui um triângulo. A gente vai olhar aqui, ó, para esse triângulo, certo? E nós vamos olhar para esse triângulo aqui, ó. Eu deixei as cores aí, azul e vermelha, um pouco junto aí, só para a gente pegar. Esse triângulo é o seguinte, ó. Esse ângulo alfa, ele é comum no triângulo ABM. E eu vou chamar aqui, pegar uma letra aqui, ó, vou chamar esse vértice aqui, ó, de G, tá? E o AGE, esse ângulo alfa, ele é comum nos dois. Como aqui forma um ângulo de 90 graus e aqui também, esses dois triângulos são semelhantes. Então, vamos lá, ó, pegar a semelhança. O triângulo ABM, ele é semelhante ao triângulo A, certo? O ângulo comum nos dois. O ângulo B é 90 graus, então aqui G, certo? E o ângulo M aqui, ó, esses dois ângulos são congruentes. Então, AGE. Por esses triângulos serem semelhantes, a gente consegue pegar a medida do Z. Uma vez que o M é ponto médio aqui, eu sei a medida do BM, que é 1. Tá? O lado BC aqui, ele é 2. O M é ponto médio, então aqui é 1. Então, a gente consegue pegar a medida de Z. Então, vamos lá. Ó. AB está para AG, certo? Ó, AB está para AG. Assim como, vamos pegar agora medida aqui, ó. BM está para GE. Isso aqui implica lá que o AB é quanto? 4. Do A até o G é o 4 menos Z. Assim como BM é 1 e o GE é o Z. Multiplicando o cruzado aqui, ó, 4 vezes Z, 4Z. 4 menos Z vezes 1, 4 menos Z. Esse Z está negativo aqui do lado direito. Se a gente somar Z dos dois lados, ele vem para cá e fica positivo. Então, vai ficar 4Z mais Z igual a 4. Isso implica que o 5Z é igual a 4. E a gente encontra que o Z é 4 quintos. Ou seja, nós pegamos a altura do triângulo que a gente queria pegar. Tá? Então, vou apagar aqui, ó, esse triângulo vermelho e azul, vou apagar para a gente despoluir a figura aí. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Vou fazer uma marcação aqui. Ó. Nós estamos pegando esse triângulo aqui, tá? Estamos retirando esse aqui. E vai sobrar quem? Vai sobrar esse triângulo aqui, ó. Tá? Esse triângulo aqui, o AEF, beleza? Bom, vamos fazer isso.
Então, vamos calcular as áreas aqui, ó. Então, vamos anotar aqui, ó. A área do triângulo AEF, que o exercício está pedindo, é igual a quem? A área do triângulo ABF, a área do triângulo ABF menos a área do triângulo ABE, menos a área do triângulo ABE, tá? Então, isso aqui implica no quê? A área do triângulo ABF, olha lá, ó, a base dele, certo? A base dele é 4 e a altura dele 4 terços. Então, a gente tem 4 vezes 4 terços dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Menos a área do triângulo ABE. A área do triângulo ABE está aqui, ó, certo? Então, lá, ó, a base dele é 4 vezes a altura, que é o z, que é 4 quintos. Então, a gente tem 4 vezes 4 quintos dividido por 2. Então, 4 vezes 4 dá 16 terços. Tá? Aqui dá 16 terços. Dividido por 2 dá 8 terços. Tá? Se a gente simplificar aqui, ó, o 4 por 4 vai dar 2. 2 vezes 4 dá 8 terços. Menos aqui, ó, 4 dividido por 2 dá 2. Vezes 4 dá 8 quintos. O mínimo múltiplo comum de 3 e 5 é 15. Então, ó, 15 dividido por 3 dá 5. Vezes 8, 40. Menos 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 8, 24. Então, vai dar 16. 40 menos 24 dá 16 sobre 15 unidades de área. Então, esse é o resultado. Esse resultado está no gabarito aqui, ó, alternativa D, certo? É um exercício que precisa de muita paciência, muita atenção, tem muito detalhe, tá? Procurei explanar aqui os detalhes de maneira mais devagar para você perceber, né? É um exercício que merece bastante atenção, né? Requer vários conhecimentos. A gente usou aqui o sistema de equação, semelhança de triângulos e assim por diante. Eu precisei provar para vocês que essa figura aqui era um quadrado, tá? Porque é importante, foi importante calcular essa medida, certo? Então, procurei ir um pouco mais devagar aqui para vocês, beleza? Então, vamos para mais exercícios aí. O segundo exercício é um exercício da Unicamp 2020, é um exercício um pouquinho, bem mais simples, na verdade, do que o anterior. Ele envolve um pouquinho de trigonometria e de área de um triângulo, bem mais simples, tá? Ele diz assim, ó, a figura abaixo exibe o triângulo ABC, em que AB é igual a BC, e AD é uma altura de comprimento H. A área do triângulo ABC é igual a... Então, o que ele está falando? Ele está falando que esse lado AB ele é igual ao lado BC, ok? Então, esse triângulo é isósceles. Vou chamar esse lado aqui de x, esse lado BC também é x. Uma vez que a H é uma altura, então a altura forma um ângulo de 90 graus, beleza? Então, vamos calcular quem é essa a área desse triângulo. Tá vendo? A alternativa aqui só tem o H, não pode aparecer o x. Então, vamos lá, ó. Esse triângulo aqui, ó, ADB, o triângulo ADB é retângulo, certo? Então, eu consigo usar a trigonometria aqui, ó. Em relação ao ângulo de 30 graus, o H é o cateto oposto e o x aqui é o cateto adjacente. Então, o seno de 30 graus é a medida do cateto oposto H sobre a medida da hipotenusa x. Isso aqui implica que o seno de 30 é meio, é igual a h sobre x, e, portanto, o x, multiplicando cruzado aqui, é 2 vezes o h, tá? Então, nós temos aqui 2h. Então, a área do triângulo ABC, quem que é?
é a medida da base BC, vezes a altura AD, dividido por 2. Olha lá, a base BC é 2H, a altura AD é H, dividido por 2. E isso aqui vai dar, esse 2 com esse 2 cancela, H vezes H é H ao quadrado. E está aqui o gabarito, alternativa A. Então, um exercício aí bem mais simples, envolvendo aí área e trigonometria de um triângulo isósceles. Beleza? Vamos para o próximo. Galera, o nosso terceiro exercício aqui é uma questão da Unesp do vestibular 2022, a questão 87. Ele também envolve o conceito de área. A gente vai ter que usar outros conceitos aqui para resolver o problema que ele está pedindo. E ele lembra algumas passagens que a gente fez no primeiro exercício. Então, vamos para o enunciado aqui, ó. O quadrado PADU tem lado de medida 2 centímetros. Então, lá, ó, PADU, certo? Eu fiz um desenho maior aqui porque a gente vai ter que rabiscar essa figura e aqui está pequenininha, tá? A partir de M, que é ponto médio de DA, então aqui, ó, M é ponto médio de DA, forma-se um novo quadrado MENU, como mostra a figura, tá? Então, MENU é um outro quadrado, que nem ele está falando lá. Nessa figura, a área do pentágono não convexo Unesp é igual a... Então, aqui, ó, tem um pentágono aqui, ó, certo? Com as iniciais da Unesp, ele quer saber a área dessa figura, tá? Então, lá, o quadrado PADU, ele tem lado 2 centímetros, certo? Ele disse que M é ponto médio. Se é ponto médio, então DM e MA são iguais a 1, ok? E a partir daí, a gente vai ter que tomar uma série de atitudes para tentar calcular essa área que ele está pedindo, certo? Bom, o que a gente vai fazer? Como tem que calcular a área dessa figura, do pentágono aí Unesp, um pentágono não convexo, bom, a gente vai por subtração. O que acontece? Se eu calcular a área desse quadrado e retirar essa área aqui, me sobra essa área que ele está pedindo. Então, como essa área aqui é muito difícil de calcular pelas informações, o que a gente vai fazer? Eu vou fechar um triângulo aqui, ó, tá? Então, eu fechei um triângulo aí, certo? Vamos ver algumas informações. Bom, primeiramente, esse triângulo, ele é retângulo, tá? Porque aqui é um quadrado, esse ângulo é de 90 graus. E essa parte aqui faz parte do quadrado, tá? O quadrado MENU. Então, esse ângulo também é de 90 graus, certo? Bom, se a gente encontrar a área do quadrado e retirar a área desse triângulo, sobra a área do pentágono, tá? Então, vamos tomar algumas atitudes aqui. Bom, primeiramente, esse ângulo aqui é de 90 graus, esse ângulo aqui é de 90 graus. Bom, essa medida do M até o U, a gente consegue calcular por onde? Pelo teorema de Pitágoras. Então, vamos anotar aqui, ó. Então, no triângulo DMU, a gente tem que o MU é a hipotenusa. Então, MU ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? Então, MU ao quadrado, aqui você tem 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, 1, a gente tem 5. Ou seja, essa medida do M até o U é raiz quadrada de 5 centímetros. Beleza? Então, vamos marcar aqui, ó. Então, nós temos raiz quadrada de 5. Ou seja, a gente acabou de encontrar a medida do lado do quadrado MENU. Tá? Então, o ME aqui também é raiz quadrada de 5, certo? Bom, essa área a gente consegue calcular. Ótimo. Bom, agora nosso objetivo é calcular essas áreas aqui. Mas nós temos um problema aqui. Não sabemos qual que é
é essa medida aqui, ó. Se é um triângulo retângulo, o produto dos catetos dividido por 2 é a área do triângulo retângulo, tá? Então, não sei qual é essa medida. A gente vai ter que encontrar ela, certo? Pelo quê? Por semelhança de triângulos. Então, vamos lá. Esse triângulo aqui, ó, DMU, ele é semelhante a esse triângulo aqui, ó, esse AMS. Vamos analisar o porquê. Vou analisar aqui, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, vou chamar esse ângulo aqui de beta, vou chamar esse ângulo aqui de x e esse aqui de y. Vamos analisar aqui, ó. Primeiramente, se a gente somar o beta mais o x, dá 90, porque já tem 90 aqui, tem que dar 180. Então, lá, ó, beta mais o x é igual a 90 graus. Como esse triângulo é retângulo, o DMU aqui já tem 90 graus, então o alfa mais beta tem que ser igual a 90 graus. Daqui, a gente tira o quê? Que o beta ele é 90 graus menos x. Se a gente substituir o beta aqui por 90 graus menos x, olha o que vai acontecer. A gente tem alfa mais 90 graus menos x igual a 90 graus. Bom, esse 90 cancela. Isso implica que o alfa, o x, ele passa para lá, vai lá para o lado direito, e o alfa igual a x. Ou seja, a gente concluiu que esse ângulo aqui é alfa. Bom, se tem alfa, tem um ângulo de 90, tem alfa e tem um ângulo de 90, esse ângulo y aqui só pode ser o beta, tá? Então, pelo caso ângulo-ângulo, esses dois triângulos que a gente está analisando, eles são semelhantes. Então, vamos escrever aqui, ó. O triângulo UDM, ele é semelhante ao triângulo lá, U é o M, D é o 90 graus A, o M, que é o beta aqui, vai ser o S. O MAS. Com isso, a gente consegue pegar essa medida aqui, ó, do MS, tá? A gente consegue pegar essa medida e depois consegue pegar essa medida aqui pelo Teorema de Pitágoras. Ou por semelhança de triângulos, tanto faz. Então, vamos analisar lá, ó. O que a gente tem, ó? O D está para MA. Assim como eu quero saber o MS, ó, então eu tenho que usar aqui, ó, UM. Só que essa medida eu não tenho ainda, então não vale a pena, tá? Então eu vou usar outra. A gente vai usar uma outra medida aqui, ó, DM, que eu sei, e a gente vai achar o AS, tá? Então, DM está para AS. Então, vamos lá, ó. O D é esse lado aqui, ó, de 2. Sobre MA, que é esse lado aqui, que é 1. Assim como o DM, que é 1, e o AS, que a gente está procurando. Então, aqui, ó, multiplicando o cruzado, a gente tem que o 2 AS é igual a 1, e a gente tira a conclusão aí que o AS é meio, tá? Então, nós temos aqui que essa medida aqui é meio centímetro. Beleza? Vou apagar aqui só para tirar essa poluição aqui. Ok? Então, o que a gente consegue pegar agora? A gente consegue pegar o MS pelo Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Certo? Se a gente quiser pegar essa medida aqui por semelhança, a gente, na verdade, tinha aqui, né? Eu falei que não tinha, mas tinha essa medida aqui, a gente consegue pegar por semelhança. Vamos fazer isso, então. Então, da mesma forma aqui, ó, o D está para MA, assim como o M está para
ms. Isso implica lá que o D é 2, o MA é 1, é o que a gente já tinha utilizado aqui. O M é o raiz quadrada de 5, dividido pelo ms, que é o que a gente está buscando agora calcular. Isso implica, multiplicando cruzado aqui, ó, que 2 vezes ms é igual, multiplicando cruzado aqui, 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. E, portanto, o ms é raiz quadrada de 5 sobre 2 centímetros, tá? Então, a gente tem essa medida aqui, ó, raiz quadrada de 5 sobre 2. Beleza? Ok, então a gente já consegue calcular a área desse triângulo aqui, tá? Essa medida do PS, a gente sabe quanto que é. Uma vez que do A até o P é 2, a medida aqui do PS é 2 menos meio. Então, aqui, ó, PS é 2 menos meio, certo? Que dá 3 meios. Tá? Então, essa medida aqui, 3 meios. Beleza? Então, a gente consegue calcular a área desse triângulo também, do UPS, do UMS e a área do quadrado MENU. Então, vamos lá, então, ó. Então, vamos analisar aqui, ó, cálculo das áreas. Então, vamos pegar aqui, ó, o quadrado aqui que ele fala, que é o MENU, tá? Primeiro, o quadrado MENU. Então, o que que a gente encontrou lá? Que a área do quadrado MENU, ele tem lado raiz quadrada de 5. Então, é raiz quadrada de 5 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 25, que dá 5 centímetros quadrados. Vamos pegar a outra figura agora. Vou pegar aqui ó, o triângulo UMS, o triângulo UMS. Então, a área do UMS, a área de um triângulo retângulo, é o produto dos dois catetos dividido por 2. Então, é a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5 sobre 2 dividido por 2. Então, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 dá raiz quadrada de 25, que dá 5 sobre 2, multiplicado pelo inverso aqui, 1 sobre 2 vai dar 5 quartos de centímetro quadrado, tá? Então, ó, raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que dá 5, dividido por 2. Mantém essa fração, multiplica pelo inverso aqui, então, 5 quartos. Vamos para o próximo triângulo. É o triângulo, esse aqui, ó, UPS. Como ele é um triângulo retângulo, então lá, o produto dos catetos dividido por 2. Então, a área do UPS vai ser 2 vezes 3 meios dividido por 2. Esse 2 com esse 2 cancela, sobra 3 meios de centímetro quadrado. Tá? Agora, a área do pentágono NESP vai ser quem? Vai ser a área do quadrado menos a área desses dois triângulos. Então, para finalizar, então a área do pentágono NESP vai ser quem? Vai ser a área do EMNU
MENU menos a área do triângulo UMS menos a área do triângulo UPS. Olha lá, então a gente tem 5 menos 5 quartos menos 3 meios. O MMC aqui é 4. Então, 4 dividido por 1 dá 4 vezes 5, 20. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 5 dá 5. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 3 dá 6. Então, ó, 20 menos 5 dá 15, menos 6 dá 9 quartos, tá? 9 quartos vai dar 2,25. Dá 2,25 centímetros quadrados e está aqui na alternativa E. Certinho? Então, esse foi o exercício aí do vestibular da Unesp, a questão número 87, tá? Então, dá uma olhadinha, vê se você pegou as ideias, né? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder aí, se você entendeu a pegada das atitudes aqui, tá bom? O quarto e último exercício dessa revisão aqui é uma questão da FUVEST, também 2020, questão número 16. Ele fala assim, ó, um objeto é formado por 4 hastes rígidas conectadas em seus extremos por articulações, cujos centros são os vértices de um paralelogramo. As hastes movimentam-se de tal forma que o paralelogramo permanece sempre no mesmo plano. A cada configuração desse objeto, associa-se θ, a medida do menor ângulo interno do paralelogramo. A área da região delimitada pelo paralelogramo quando θ é igual a 90 graus é A. Para que a área da região delimitada pelo paralelogramo seja A sobre 2, ou seja, a metade dessa área aqui, o valor de θ é necessariamente igual a... Bom, vamos lá. Ele diz que essa figura é um paralelogramo, então ele tem a altura dele aqui e a base. Então, a área de A é base vezes a altura, que é a área de um paralelogramo, certo? Para cá, nessa configuração, aqui continua sendo B e aqui continua sendo H, certo? Então, é o seguinte aqui, ó. Se a gente for analisar essa figura aqui, fechar aqui, o que a gente tem? A gente tem que essa figura aqui é um triângulo, tá? A diagonal do paralelogramo divide ele em dois triângulos congruentes, certo? Se eu calcular a área desse triângulo, automaticamente eu calculei a desse. E a gente sabe calcular a área de um triângulo dado um ângulo compreendido entre esses dois lados aqui, ó. Tá? Então, você tem dois lados e o ângulo compreendido entre eles, e a gente consegue calcular essa área, beleza? Então, a área, vou pegar aqui, ó, a área sobre 2, tá? Que ele quer saber, vai ser o seguinte, nessa configuração aqui. Então, a gente tem lá que é 2 vezes, porque eu tenho dois triângulos, vezes meio, vezes B, vezes H, vezes o seno do ângulo θ, certo? Então, a área do triângulo aqui é meio vezes B vezes H vezes o seno do ângulo θ. Como eu tenho dois triângulos, esses dois triângulos são congruentes, então eu tenho que multiplicar por 2, ok? Então, continuando lá o nosso raciocínio. Então, aqui, ó, quem que é o A? É o B vezes H. Então, B vezes H sobre 2 é igual aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2 sobre 2 vezes B vezes H vezes o seno do ângulo θ. Dá para cortar aqui, ó, esse 2 dá para cancelar com esse 2, esse B dá para cancelar com esse B, o H dá para cancelar com esse H. O que sobrou aqui, na verdade, a gente está dividindo os dois lados aqui, ó,
Eu multipliquei todo mundo por 2 e dividi os dois lados por b vezes h. Então, aqui desse lado sobrou 1. E aqui sobrou 2 vezes o seno do ângulo θ. Dividindo os dois lados aqui por 2, a gente vai ter que meio é igual ao seno do ângulo θ, tá? Como esse ângulo θ aqui, ele está falando que a medida do menor ângulo interno de um paralelogramo, esse cara aqui é um ângulo agudo, então o θ aqui é um ângulo de 30 graus, tá? 30 graus está aqui na alternativa C, certo? Então, ó, nessa passagem aqui, o que foi feito? Eu multipliquei os dois lados aqui por 2, tá? E depois eu dividi os dois lados por b vezes h, certo? Por isso que sobra 1 aqui, porque foi dividido pelo mesmo valor. Beleza? Certo? Então, galera, então esse aqui foi o vídeo sobre geometria plana, a parte 2. Tem muita coisa, mas eu quis trazer alguns exercícios aqui que você tem que ter um pensamento um pouquinho indo além, aí vai revisando outras coisas, né? Não ficar só naqueles exercícios bem básico, mas que envolve uma série de conteúdos no mesmo problema. Beleza? Então, galera, então espero aí que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, certo? Galera, não esqueça aí de compartilhar esse vídeo, compartilhar o canal aí com a galera que está revisando aí para prova da FUVEST. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, aceito sugestões e assim por diante, tá bom? Espero aí que todos estejam bem, estejam com saúde, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Até mais, galera. Tchau, tchau. Valeu!